de promessa a sua viagem para a Europa ou simplesmente aconteceu por causa do seu posicionamento? Ô, Fábio, assim, ó, eu não acho nada, né? Eu tenho certeza, assim, que foi cumprimento de promessa. E assim, por mais que Deus se faça promessas, e Ele de fato faz, você precisa primeiro cooperar para o cumprimento da promessa. Como que você cumpre? Como que você coopera para a promessa cumprir? Hebreus 10, 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança sem vacilar, porque quem prometeu é fiel. E essa é a maneira de você cooperar para que a promessa se cumpra na sua vida. Então, assim, a outra possibilidade, outra maneira que Deus usa para cumprir o que Ele te prometeu é usando pessoas. Esse foi um canal aqui para eu chegar lá. Primeiro, porque todas as agendas que eu fiz lá, foi até engraçado, né? Por quê? Porque eu não tinha nenhuma agenda lá. Eu tinha uma agenda... O pastor Paulo, de Londres, mandou uma mensagem assim, pelo Instagram, eu te acompanho no podcast e tal. Quando que o senhor vem para a nossa região? Só que para mim era aqui, né, no Brasil, aqui que ele mora. Eu falei, pastor, depende, região sul, norte do Brasil, nordeste. Ele falou, não, estou em Londres há 25 anos. Eu falei, essa região aí é bem difícil. Tá bem, né? É Londres, né? Não dá pra pegar um ônibus e ir, né? Pegar um trem. Aí, mas eu senti, sim, Deus falar no meu Espírito Santo, fala que em março. Eu falei, em março eu tô aí. Em março eu vou. E aí, Deus disse, não, em março eu não consigo te receber, consigo te receber em abril. Aí conversamos, ficou ali meio que alinhado. E eu falei, puxa, então por que eu falei que eu ia em março, né? E aí Deus falou no meu coração assim, faz um cartaz e coloca assim, ó, turnê na Europa. Março e abril, coloca seu telefone. E eu fui e fiz. E aí os caras começaram a me bater, né? Falou de todo mundo, agora tá fazendo turnê. Os recalcados, né? Agora tá fazendo turnê, né? E aí começaram a mandar mensagem, ô, pastor, o senhor vai estar aqui na Europa? Eu falei, vou. Aonde? Eu falei, na sua igreja. Minha igreja, meu pastor convidou o senhor? Eu falei, não, estamos marcando a agenda agora, eu e você aqui, depois você fala com ele. Fábio, todas as agendas em Portugal, quase todas, exceto uma agenda, que foi na igreja Zeit Church, só essa que não foi feita pelo podcast. Essa foi feita pela Carla lá e pelo Cleito, com o esposo dela, que são pessoas que me acolheram lá, pastor Luciano, pastor Batista, a Carla, o Cleito. Eles me acolheram muito bem, trataram muito bem de mim em Portugal, cuidaram de mim na verdade. Só essa agenda que não foi feita pelo podcast. Todas as outras igrejas que eu atendi lá foram consequências do podcast. Pô, desse jeito você me emociona, cara. Sério. É que depois de você ter apanhado tanto, né, dos haters... Aí você me surpreende, que eu achei que você ia chegar aqui me esbagaçando, você me surpreende. Deixa pra próxima sessão. E aí, aconteceu. E aí, aconteceu engraçado, né? Por exemplo, eu fui pregar numa igreja, e aí cheguei lá e tal, eu ia pregar no domingo, cheguei no sábado que eu ia pregar numa igreja chamada Nike lá. Mas não tem nada da Nike, não. Aí é as iniciais da igreja. E aí eu fui, nessa igreja a pastora foi comigo, né? Eu até brinco com ela hoje, virou uma pessoa muito, muito próxima. Ela, o netinho, que é o sobrinho dela, a pastora Nélia. Abraço para a da Igreja Plena, em Portugal, em Leiria. E aí ela foi no culto e tal. E aí eu senti o pastor assim meio, assim, né? Meio acuado, ela também meio apreensivo. Aí preguei, Deus teve misericórdia, abençoou. Aí acabou o culto, eu passei, nossa, pastor, ainda bem. Tava com o coração assim, acelerado e tal. Por quê? Porque as pessoas tinham a ideia de que eu ia chegar lá e bater, xingar, pá, e tal. E não, mas eu não... E todas as igrejas, assim, tem uma igreja em Londres que o pastor pediu perdão pra mim. Lá, eu acabei de pregar, eu queria pedir perdão pro senhor porque eu fiz um mau juízo do senhor, achando que o senhor era arrogante e tal. Então, assim, às vezes as pessoas fazem o julgamento, pelos cortes aí, também não vou condenar os irmãos por fazerem os julgamentos que fazem. Às vezes pelos cortes, às vezes pela minha forma de expressar, né? Mas, assim, num todo, foi uma experiência magnífica, né? E boa demais. Não, eu digo que eu me emociono. E você tá famoso lá, hein? Não, eu digo que eu me emociono. Inclusive, queria avisar os irmãos, antes que você fale alguma coisa, que você tem que falar menos hoje, para os haters não baterem em você. Deixa eu falar mais. Queria falar para os irmãos que eu estou também fazendo o meu podcast agora, né? Vou fazer aqui mesmo, nesse estúdio,
nós vamos dividir aqui. O meu podcast vai ser Eu Creio na Minha Geração. Sabe? Eu acredito. Eu já tenho a musiquinha. Eu creio na minha geração. Agora fala sério, na verdade, senão o pessoal acha que é verdade. O pastor Carlos Eduardo... Obrigado, não vou fazer podcast Mas não. ele tá com o canal dele oficial no YouTube. Temos um canal agora no YouTube. O canal oficial. Como diria o Datê no YouTube. Cadê as imagens? Não tem as imagens. Tá lá meu canal. Tá lá. Qual que é o nome do meu canal? PR Carlos Eduardo. Né? PR Carlos Eduardo. Ajuda lá. Entendeu? Tá com o canal oficial dele. Mas eu falo que eu me emociono, pastor Carlos, porque eu lembro, as primeiras vezes que tu veio aqui, eu apanhei demais porque tu veio, pô. Né? Pessoal, como é que leva um cara desse? Você tem que confrontar um cara. Tinha que dizer que ele estava errado. Primeira vez que, por exemplo, eu vou relembrar aqui, quando você falou sobre o hino do Jefferson Suelen. Lembra que deu pega pra capar? Entendeu? Aí tu falou que Jesus não vem para a igreja. E isso deu um pega pra capar terrível. Os teólogos de plantão, os pastores, como é que leva um cara desse? Era pra dizer que ele tava errado na cara dele, mas entendeu? Que hoje os caras estão falando a mesma coisa? Estão falando a mesma coisa. Agora eu tava vendo esse dia um pastor famosíssimo aí que é muito assim amigo do Juliano Fraga. Falando, explicando ontem, eu até parei, uma pena que eu não lembro o nome dele, perdão. Ele até falou isso ontem, sobre a vinda e o arrebatamento, explicou direitinho. Então não tá errado, né? Aí depois tem esse aí, também foi... O véu do templo... o véu do templo, se rasgou, não foi pra gente entrar, mas foi pra Deus sair. Naquela falação. Nossa, o que entraram... Aqui é até o seu amigo lá, entendeu? Qual amigo? Aquele lá que tinha uma fama e depois aconteceu novamente. Um pastor que pregava muito... Ele não é meu amigo, não. Que agrediu a esposa, né? Entrou em contato, como é que leva e tal. E alguns outros também, como é que leva? Não leva mais esse cara. E eu insistindo. Aí depois veio o terceiro, de novo, que eu apanhei que nem um condenado. Quando você falou, Deus não é mais a imagem e semelhança de Deus. Nós não somos mais a imagem e semelhança de Deus. Nós não somos mais a imagem e semelhança de Deus. Meu irmão do céu, o que eu apanhei naquilo inclusive, lá... eu vou trazer um livro sobre isso, tá? Trazer um livrinho pra vocês. O que eu apanhei e eu continuei insistindo em trazer. Isso não quer dizer que você deve continuar insistindo em trazer outras pessoas. Né? O raio cai uma vez só. No mesmo lugar. Duas. Continuei insistindo. E até hoje, na verdade, você tem um número bom de hate também, né? Eu tenho 120 mil pessoas inscritas lá que me seguem lá no YouTube. 120 mil, deve ser ali uns 1.000 seguidores, os 119 mil perseguidores. Né? Eu tenho seguidores e perseguidores no meu Instagram. Mas assim, né, Fábio, foi benção, assim, é claro, a minha vida de gratidão a você, a todo mundo. Né? Eu conheci muita gente, inclusive meu curso teológico também, é fruto do Eu Acredito, né? E, cara, assim, muita coisa boa, né? O podcast que tem impactado o mundo gospel, agora mais perto de você. Fábio Santos e pastor Carlos Cardoso estarão em São Paulo para o Eu Acredito. Imersão no Apocalipse, com a participação especial do reverendo Napoleão Falcão. Desde a queda do homem, o mundo mergulhou no caos do pecado. Guerras, crises, controle global e o medo do desconhecido dominam nossa geração. Mas será que tudo isso foi profetizado? O Apocalipse não apenas revela o fim dos tempos, mas aponta para a redenção final da humanidade. Você está pronto para enxergar a verdade por trás dos acontecimentos atuais? Estamos nos aproximando do fim do mundo? Porque bilionários e milionários estão construindo bunkers apocalípticos? A nova ordem mundial é real? Qual o verdadeiro propósito das sociedades secretas? Quem controla a mídia, o dinheiro e os governos do mundo? Vivemos dentro da Matrix? O que o Apocalipse revela sobre o fim do papel moeda? Já estamos sob um regime totalitário? O aquecimento global é real ou uma narrativa? Um apagão digital pode acontecer? Estamos à beira de um reset financeiro? O Apocalipse anuncia juízo, mas também esperança e redenção. Você está preparado? Descubra as respostas para estas questões e aprofunda-se na verdade profética. Data: dia 7 de junho, às 17h30. Local: no Iponde. O negócio é com Deus, na Vila Maria, Rua Sobral Júnior, número 671, em São Paulo.
Não fique de fora dessa imersão.